Boa noite a todos. Vamos serenando nossos pensamentos, agradecendo ao Mestre Jesus pela oportunidade de estarmos todos reunidos em seu santo nome, agradecendo por todas as bênçãos recebidas, toda a proteção que temos, pedindo que ilumine a cada um de nós, encarnados e desencarnados, que intua para que possamos compreender bem a lição da noite e possamos ter força, coragem, determinação, fé para seguirmos a nossa jornada evolutiva. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia, dá-nos hoje e sempre, Senhor. Perdoa-nos, Senhor, nossas dívidas, assim como perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixeis cair em tentação, e livra-nos de todos os males, porque o teu é o reino, o poder, a glória e a misericórdia. E graças ao bom Deus. O Evangelho foi aberto no capítulo. Capítulo 10. Bem-aventurados os misericordiosos, e a lição é reconciliar-se com os adversários. Auxiliar-se com os aniversários. Muito bem. A Carlinha está aí. Bom, nós estamos lendo, estudando o livro Transição Planetária, e hoje a gente vai começar pelo capítulo 7, o amor como força divina. A Carla quer ler? Posso, posso ler, se começar a tossir, vocês vão ver. Capítulo 7, o amor como força divina. Peraí. Ah. Prosseguimos na atividade por quase 20 horas ininterruptas e preparava-nos para o retorno à nossa comunidade espiritual para um breve repouso. Abdul silenciara o seu canto oracional e se encontrava em profunda meditação, permitindo-se irradiar diáfanas energias que diluíam lentamente a densa treva que o Archote, conduzido por Ana, iluminava parcamente. Nesse momento, aproximou-se de um grupo de espíritos agressivos com uma organização de bandidos desencarnados. Quando um deles, que parecia o chefe, bradou estentório, interrogando: quem é o responsável pela invasão desta área? Dr. White aproximou-se sem alarde e explicou que ele era o encarregado de realizar um labor de atendimento àqueles desencarnados em aflição, acompanhado pelos amigos que o assessoravam. Elucidou que não houvera acontecido qualquer tipo de invasão, considerando-se que aquela era uma terra de ninguém, desde quando fora vergastada pela tragédia coletiva que sobre ela se abatera. Não pôde prosseguir, porque o arrogante, que se vestia de maneira típica
das gangues regionais, das grandes urbes, cortou-lhe a palavra com grosseria. Pois saiba que esta área para mim me pertence. Portanto, tem proprietário, desde muito antes do que a você se refere como catástrofe. Fui informado por um dos meus subalternos, vigilante a meu soldo, sobre as ocorrências que me interessam e que daqui foi enxotado, fazendo-o correr, esclarecendo-me que estranhos invasores de outro lugar haviam se apossado do nosso território. Chamado nominalmente para resolver a prebenda, venho com os meus servidores exigir-lhes o abandono das ações não solicitadas. Calmamente, o médico respondeu que aí se encontrava atendendo ao apelo dos guias espirituais do país, que haviam recorrido à ajuda de todos quantos o desejassem, de ambos os planos da vida, a fim de serem diminuídas as aflições defluentes da tragédia coletiva. E esclareceu: seu apelo havia chegado à nossa comunidade, conforme ocorrera com muitas outras, quando se ouviu o som de uma corneta que tocava a música Silêncio, expressando a dor que se abatia sobre milhares de vidas no planeta terrestre. Apresentamo-no ao nosso governador e fomos autorizados a participar do ágape de solidariedade com os irmãos sofredores que estamos atendendo. Isso, porém, interrompeu novamente com atrevimento, não justifica a sua e a intervenção nefasta dos demais estrangeiros que são em nossos negócios, desconhecedores dos nossos hábitos e costumes. Desde a época da colonização holandesa aqui, através da Companhia das Índias no século XVI, que nos rebelamos os nacionais contra os invasores de nossas terras. Timor-Leste, dominada pelos portugueses há séculos, ainda se encontra atravessada em nossa garganta. A morte não nos interrompeu os ideais libertários, e embora tenhamos retornado ao solo amado pelos renascimentos corporais, volvemos às origens, para daqui defendermos os nossos direitos de construir a nacionalidade com as nossas próprias emoções. Assim sendo, continuaremos a libertar nosso povo que tem sido vítima da intervenção alienígena. Não, é alienígena, pagando qualquer preço. Não há muito, governos perversos e piores do que nós entregaram-nos ao Ocidente, em cuja interferência teve papel destacado o Japão, gerando mais infelicidade e enriquecimento ilícito dos seus chefes. Tanto o que o dominava antes, quanto aquele que se derrubou ferozmente, sem nenhuma consideração pelos ideais nacionais. Somos, portanto, nós, os indonésios, que temos o direito de aplicar a justiça, através dos nossos métodos disciplinares e punitivos, naqueles que são expulsos do corpo pelo fenômeno da morte. Compreendo a sua colocação patriótica, informou o nobre mentor. No entanto, as fronteiras a que você se refere ficaram na geografia terrestre que não é abrangida por esta área. Afinal, todas de propriedade divina. Ouvindo seu amigo expor o seu pensamento, tem-se impressão de tratar-se de um benfeitor do povo sofrido, quando, em verdade, é um explorador impenitente das energias dos transfugas que lhe tombam nas armadilhas perversas, sendo arrastados para os lugares de profundo sofrimento, distantes da esperança e da misericórdia. A isso chama de justiça, de disciplina? Como se atreve a tomar a adaga da justiça real nas próprias mãos, se ainda não consegue dominar os ímpetos asselvajados que lhe constituem o caráter enfermo?
Aqui estamos a convite dos reais governadores do país, portanto, dos respeitáveis embaixadores de Deus, com o objetivo de desalgemar os irmãos infelizes dos seus despojos e libertá-los dos vampiros do além-túmulo. E tinha certeza de que não arredaremos pé dos nossos compromissos. Confessando-lhe que de maneira alguma temos medo das suas ameaças e da farândola que o acompanha temente e assustada. O Estúrdio expressou o ódio que o dominava, arregando: essa tarefa pertence-nos a nós, que utilizamos os nossos métodos conforme as leis que vigem cá, sem a necessidade de qualquer contributo de violadores dos direitos alheios. Saberemos expulsá-los dentro de alguns minutos. Com a expressão asselvajada, peraí. Bom, até agora, Entrou no mudo. Desculpa. Peraí. Com a expressão. Onde parou, Lô? com a expressão asselvajada, Tá. Com a expressão asselvajada, segundo um feroz mastim e aplaudido pela malta insana, que tocava. Segurando feroz mastim. Ok. Com a expressão asselvajada, segurando um feroz mastim e aplaudido pela malta insana, que tocava tambores e sons estranhos com tubos perfurados, impôs ríspido: agora suspendam as ações e acabem com seus arrenzéis, batendo em retirada. Deixem os nossos pacientes aos nossos cuidados, conforme sempre sucedeu, pois que sabemos tomar conta de todos eles. E gargalhou sardônico, esfogueado, transtornado. Sem apresentar qualquer emoção perturbadora, Dr. White enfrentou-o elucidando. Caro amigo, encontra-se totalmente equivocado a nosso respeito. Porquanto não o tememos e menos o obedeceremos, iremos prosseguir em nossa faina fraternal e ficaríamos, aliás, muito gratos se o seu grupo se diluísse e aqueles que o desejarem queira auxiliar-nos na empresa em que nos encontramos envolvidos. O carrasco zombou cínico e arremeteu furibundo. Atacar! Dizimemos os impostores e ladrões. Como se aguardasse essa reação, o nobre médico concentrou-se profundamente diante dos agressores e naquele horrendo chavascal transformou-se numa lâmpada esparzindo claridade que se fez estacionar a horda que erguia os seus instrumentos de guerra. Flechas, azagaias, lanças e outros de apresentação exótica. Tomados de surpresa, ouviram sua voz profunda e melodiosa, enérgica e poderosa, no seu próprio dialeto. Arrependei-vos e dobrai-vos à vontade do Senhor dos mundos. Chega o momento em vosso desvario que somente se apresenta uma alternativa para escolher. Abandonardes o ódio e a perseguição desditosa para abraçardes o amor. Escoam-se os anos e permanecereis hostis ao bem e à verdade. Vossa impiedade transborda e vossa loucura
ao invés de inspirar temor ou ódio, provoca compaixão. Decênios se passaram desde que aderistes à loucura que cultivastes nos regimes da impiedade que infelicitou vosso povo, transferindo-o para além da morte, de modo que permanecestes sicários dos vossos irmãos igualmente infelizes, a salvo da vossa crueldade e loucura. Ouvi-me, sou a voz da vossa consciência anulada pela desesperação, que perdeu o uso da razão, mas que necessita libertar-se. Agora é o vosso momento de alegria e emancipação. Silenciai o ódio dos sentimentos, deixai o medo dos infelizes que vos intimidam e vinde para as nossas fileiras as do bem. Enquanto a voz firme e doce penetrava na acústica das almas, vimos cair sobre o tremendal bátegas de luz, não mais os raios destrutivos de antes, e que, tocando aqueles rebeldes, penetravam-os, provocando mudanças interiores, levando-os ao pranto e às exclamações lamuriosas. Libertai-vos do mal, prosseguiu o instrumento da verdade, e adotai o amor a vós mesmos, inicialmente, para depois poderdes amar o vosso próximo, e por fim a Deus. Sois todos, como nós outros, filhos do mesmo Pai generoso, que vos espera compassivo. Este é o vosso momento de renovação. Aproveitai-o com decisão e coragem de romper as amarras da ignorância e da perversidade que vos tem infelicitado por tão largo período. Ao silenciar, num clima psíquico e emocional superior, os desditosos atiraram ao solo as armas que brandiam e, dominados pela força do amor, pediam amparo e adesão à nossa hoste, passando para o lado em que nos encontrávamos, subitamente envolto pela claridade suave que se dilatava do mensageiro da luz. Blasfemando, o chefe do grupo ordenava que soltassem os cães contra os desertores. E nós outros, Blasfemando, o chefe do grupo ordenava que soltassem os cães contra os desertores e nós outros, ou que disparassem os seus dardos e flechas inutilmente, porque a debandada foi geral. À medida que mudavam de lado, atirando-se aos nossos braços acolhedores, dilatavam-se a faixa vibratória defensiva que nos resguardava de qualquer tipo de agressão externa. Vinde também, vós que estáis sedento de luz e de amor, dirigiu-se ao chefe aturdido. Nada obstante, apresentando as fáceis de horror, o desditoso comandante emitiu um estranho ruído, e num esgar pouco comum, após tremer como varas verdes, foi tomado por uma convulsão semelhante à epilética, estertorando e tombou literalmente no solo. Alguns dos seus subordinados, que seguravam os cães e os instrumentos de guerra, aparvalhados com o que acontecia, debandaram em ruidosa correria, gritando desesperadamente. Logo após, fez-se silêncio, somente interrompido pelo aluvião do choro convulsivo dos candidatos à renovação. Suavemente, o guia retomou a postura anterior e, bem-humorado, afirmou: Jesus sempre vence. Temos muito serviço pela frente. Recambiar os nossos irmãos assustados à comunidade própria para agasalhá-los é o nosso dever. Irei recorrer ao auxílio de outros grupos especializados nesse tipo de socorro que operam nesta área. O amor é a força divina que sempre triunfa.
Então, aí tá, eles estão, o grupo, né, do Dr. White, eles estão ali para se preparando para ajudar os recém-desencarnados. E quando a pessoa é recém-desencarnada e ainda tem uma energia vital acumulada, como num acidente grave como esse tsunami, ainda existe uma energia vital no próprio corpo. Ainda não ocorreu o desligamento completo do corpo do espírito. Ainda o perispírito está parcialmente ligado. E o grupo do Dr. White vai fazer esse desligamento, ajudar a separação. E as pessoas, os desencarnados ainda desequilibrados, vão lá procurar sugar essas energias vitais que estão sobrando, vampirizando essas pessoas. Então, esse grupo, então o Dr. White vai lá, esse grupo de desencarnados desequilibrados vai lá tentar simplesmente atrapalhar, tentar expulsar, e o grupo dos bons espíritos estão preparados para ajudar tanto os recém-desencarnados como para auxiliar esses espíritos que já estão desencarnados há muitos anos. Então, na verdade, o amparo é a todos. Então, aí esse chefe está direcionando, né, esse grupo num certo caminho. Aí, quando, né, o auxílio chega, os espíritos que estão subalternos, né, a esse chefe vão, já estavam já na vontade, na esperança de serem auxiliados, e vão lá e pedem auxílio para os bons espíritos. O chefe acaba tendo um ataque epilético. Então, o que que acontece? Uma parte do grupo aceita ajuda e uma parte do grupo que ainda não está pronto para aceitar ajuda sai correndo. Mas você vê que a ajuda é para todos. A misericórdia de Deus é para todos, para os recém e para os antigos. Então, você está vendo que o auxílio, né? Simplesmente você não vai lá e combate violência com violência. Você combate a violência com amor, com ajuda. É isso que é feito sempre. E essas pessoas que fugiram ainda podem ser amparados pelos grupos especializados daquela região, daquela área. Como a linguagem do pensamento, a linguagem dos espíritos é o pensamento. Mas como os espíritos ainda estão muito atrasados, ele acaba falando, se expressando de uma forma mais próxima ao pensamento deles. Tanto que ele fala que falou no idioma deles. Né? O Espírito falou no idioma deles, sempre num pensamento que fica assim, mais claro para aquele grupo entender. Ok? Lô, Oi. mas se os caras morreram quando tinha que morrer, como que eles tinham energia vital ainda? Não estava na hora mesmo? Um super impacto. Posso? Pode. Ele tinha que. Eu acredito que, assim, quando você vai passar por um acidente coletivo, você tem previsão de que vai ter uma morte coletiva, mas isso não impede do seu corpo físico ter energia vital que vai agregar no seu espírito. Tanto é que eles preparam bem antes todas as pessoas que vão passar por um acidente coletivo. Só que não é todo mundo que é preparado, porque não é todo mundo que os espíritos conseguem acessar. Os espíritos protetores de todo mundo não vai. Todos nós temos espíritos protetores, mas eles não têm acesso porque a gente não dá acesso. Então, tem espíritos sofredores que vão querer
vampirizar, sim, aqueles corpos espirituais ali, com o resto de energia vital, porque ainda está ligado o espírito àquele corpo. Ele pode não estar ali colado ao corpo, mas ele ainda tem uma conexão, entende? Então é Normalmente complexo. normalmente a energia vital se acaba quando você tem um desencarne mais lento, por exemplo, a pessoa vai ficando idosa e vai perdendo essa energia vital, aí a energia vital se acaba e a pessoa desencarna. É uma doença prolongada ou por idade, né? Isso, uma doença prolongada também faz isso. Então, a doença prolongada também vai diminuindo a energia vital. Uma idade mais avançada vai também diminuindo essa energia vital. Agora, normalmente quando você tem um desastre, como um tsunami, como um acidente de carro, de avião, alguma coisa assim, normalmente fica resto ainda da energia vital. E às vezes muito. De acordo com o merecimento da pessoa, os espíritos fazem, como está fazendo esse Dr. White, vai lá e pega a energia vital daquela pessoa e dissipa a energia vital para o meio ambiente, para que a pessoa recém-desencarnada não fique submetido aos vampirizadores. Então, os bons espíritos vão lá e dissipam essa energia vital. Agora, se a pessoa não tem merecimento, então a pessoa, por exemplo, cometeu suicídio. Se a pessoa cometeu suicídio, ela não tem o merecimento de haver essa dissipação. Então, ela pode ficar submetida aos vampirizadores, porque ela ainda tem ainda muita energia vital no corpo dela, nessa ligação. Mas, se a pessoa tem o merecimento, ela tem ajuda e vai lá, os espíritos vão lá e, como esse grupo está fazendo, do Dr. White, e pega a energia e dissipa para não ter problemas, não ter influência desses espíritos vampirizadores. Não, é que assim, o suicídio eu entendo plenamente. Alguém que morreu antes. Mas eu tô falando como todos que estavam lá estavam pressupostos a morrer, né? Ninguém tá à toa lá, nada é por acaso, por isso que eu falei. Poderia. Foi nesse sentido, entendeu? Então, Entendi. assim, pode até ter um pouco de energia vital, então deve ser mínima, né? Então, mas Se você for ter lógica que nem todo mundo está no mesmo padrão de vibração, você vai ter gente ali que realmente já estaria com o mínimo necessário para ter de energia vital que ia se dissipar com a natureza, mas você vai ter gente que tem mais energia vital porque a pessoa passar por aquilo, ser uma morte mais agressiva. Vai depender muito do tipo de quem é a pessoa, de qual experiência ela precisa passar. Vai depender de muita coisa. Nível Não, de não, não. consciência, Não, não, tudo né? bem. Se é algo que ela tem que passar, eu entendo. Mas eu estou falando que, no geral, a condição chegou o momento delas. Era essa a questão. Mas tá bom. Acho que entendi. Muito obrigada. muito. Capi... Vai lá, capítulo 8. Que? Pode Como? continuar? Ah, Sim. beleza. Socorros inesperados. Não, obrigada, Andressa. Eu não cortei você, não. Vai, socorros inesperados. O incidente inesperado colheu-nos de surpresa, que certamente não o fora para nosso mentor, em razão da sua admirável faculdade premonitória. Investido de uma tarefa de tal envergadura, somente a pouco e pouco ia se desvelando em relação ao nosso grupo. A informação sobre a solicitada. Não, a informação sobre a solicitação dos guias da Indonésia, pedindo auxílio espiritual às comunidades do além, também soou-nos de forma agradável e iluminativa. Como realmente não existe o acaso, todos os labores edificantes
são pré-organizados, estudados com cuidado, examinadas as possibilidades de êxito ou de fracasso. E quando começam, o plano avança com segurança e metas bem definidas. Realmente recordava-me de quando soaram as cornetas em nossa colônia, naquela manhã de 26 de dezembro, e todos nos recolhemos à oração, porque de imediato o nosso serviço de comunicações informou-nos sobre a grande tragédia, facultando-nos acompanhar os infaustos acontecimentos. Ignorava, porém, os cuidados estabelecidos pelos mentores e a solicitação de ajudá-las, de ajuda solitária no mundo espiritual. Comovido ante a sabedoria divina e o intercâmbio que existe em toda parte em nome da solidariedade universal, pus-me a observar os espíritos aflitos que se deixaram cooperar pela palavra sábia do orientador, ansiando pela própria renovação, e agora dependiam dos esforços do nosso grupo. Dr. White fora tomar providências com organizações especializadas na ajuda a esses arrependidos que se apresentavam assinalados por graves enfermidades psíquicas e emocionais. Os corpos denotavam os sofrimentos experienciados pelos contínuos anos de martírio e dependência dos verdugos que os maltratavam, reduzindo-os a condições de escravos das suas paixões. Agora que começaram a mudar de atitude mental, começaram a perceber o estado deplorável em que se encontravam, passando a sofrer os dardos ultrizes das enfermidades que os haviam ceifados a existência física, assim como as marcas profundas dos distúrbios ocasionados pela insânia que se permitiam. Ademais, em razão do comportamento infeliz, cada perispírito assinalava os sentimentos ultrizes antes vivenciados e agora exteriorizava-os de forma de úlceras pútridas, deformações e amputações de membros, que se encontravam envoltos em vibrações escuras de baixo teor. Olhando-os com misericórdia e carinho, constatávamos como somos o fruto daquilo que cultivamos mentalmente. Reunidos em uma faixa especial, a fim de que não se misturassem aos demais que estavam despertando do torpor da desencarnação, choravam uns, outros permaneciam hebetados, diversos apresentavam-se enlouquecidos, formando uma hoste de desditosos que rebocavam nas aflições inomináveis que os mortificavam. Bailavam na minha mente algumas interrogações a respeito do diálogo mantido pelo Dr. White e a legião de agressivos. Ao primeiro ensejo, indaguei ao gentil orientador. Tendo-se em mente que os indigitados irmãos que vieram agredir-nos estavam estruturados na linguagem nacional, não entendendo outro idioma, como foi possível travar-se o diálogo vigoroso que tiveram ocasião de ouvir? Sem demonstrar enfado, o querido amigo explicou-nos. Utilizei-me da onda mental sem a sua verbalização em palavras. Em face das circunstâncias e do pensamento que a elaborava, os irmãos aflitos escutavam na sua língua de comunicação habitual, por estarmos vibrando na mesma faixa de pensamento. Por outro lado, os amigos do nosso grupo, por sua vez, ouviam o diálogo no idioma com o qual nos comunicamos.
qual ocorre em nossos contatos íntimos. Constituindo um grupo de espíritos procedentes de países diferentes, a nossa comunicação é mental, sem a necessidade da expressão oral, formulada nos padrões de cada idioma. A linguagem do universo é o pensamento que modula as expressões de acordo com a captação de cada ouvinte. Essa tarefa da interpretação da linguagem é característica do perispírito, que armazena as matrizes idiomáticas dos países por onde transitamos nas diversas existências corporais. Mesmo quando estamos diante daquelas que procedem de regiões pelas quais não passamos no percurso das encarnações, a sua mente capta a onda emitida e a decodifica. Tudo ocorre com automatismo e naturalidade, sem que haja esforço de quem quer que seja. Nada obstante, quando ocorre uma sintonia por ideias, interesses ou anelos, o fenômeno se torna mais eficiente e mais rápido. Na discussão que travamos com o chefe da Grey Rebelde, usamos as formulações da língua inglesa que eram captadas no indonésio, no português, no filipino, portanto, igualmente pelo nosso grupo de cooperadores procedentes dos países que se comunicam nesses idiomas. Depois de uma breve pausa, concluiu: imaginemos uma orquestração sinfônica que nos alcança aos ouvidos, acompanhada por um coral que se expressa em determinado idioma. E constataremos que registramos a música e as vozes, penetrando no seu conteúdo, embora sem compreender as palavras que os cantores enunciam. O importante são o conjunto melódico, a emoção que nos desperta, a alegria que nos invade e o imenso bem-estar defluente do seu efeito musical. O momento não permitia ampliação do diálogo, porque naquele instante havia parado a regular distância de um veículo do qual saltaram alguns lidadores do bem que se aproximaram, apresentando-se ao Dr. White. Tratava-se da ajuda solicitada aos responsáveis pelo acolhimento e cuidados em relação aos irmãos arrependidos que se haviam proposto renovação e entendimento. Diversos desses operários da caridade adentraram-se em nosso campo de socorro e passaram a assistir os sofredores, conduzindo-os um a um ao transporte que pairava no ar, a 1 metro mais ou menos. A um metro mais ou menos acima do solo. Alguns se movimentavam com dificuldade, embora a assistência recebida, logo sendo acomodados num total de 80. O responsável pela condução agradeceu ao nosso mentor e de imediato a nave decolou com velocidade, seguindo o roteiro estabelecido. Sentia-me edificado ante a misericórdia divina, sentia-me edificado ante a misericórdia divina, que luz para todos, sempre ao alcance de quem deseja receber. Ao meu lado, o amigo Ivon Costa considerou a sabedoria divina e a constituição do amor vibrante em toda parte, como sua mais bela manifestação. Menos de 2 horas antes, aqueles irmãos recolhidos acreditavam-se pertencentes ao submundo infeliz da erraticidade inferior, lutando contra as leis soberanas, embora a elas submetidos, enquanto que agora rumavam na direção da felicidade que haviam desdenhado por décadas de loucura e de ignorância. Simultaneamente, os irmãos recém-despertos pela vossa atividade encontravam-se em área próxima,
sobre um gramado verdejante e podiam desfrutar da claridade do dia que lhes chegava tênue, embora a sombra predominante próxima ali. Por sua vez, eram recambiados para a colônia de refazimento, graças à abnegação de inúmeros servidores polinésios, alguns procedentes de ilhas remotas, que eram tidos como primitivos. Generosos e ingênuos, dedicavam-se com alegria infantil ao socorro de nossos irmãos vitimados, entoando algumas das canções sentimentais das terras que habitaram antes da desencarnação. Vestidos com simplicidade e usando barretes coloridos, as suas roupas davam-lhes uma beleza singela e harmoniosa. Pequenos tremores ainda aconteciam sobre as águas profundas do Oceano Índico, sem que novos danos ocorressem na superfície. Dr. White convidou-nos ao retorno à nossa sede por algum tempo, e usando a volitação, como todo o grupo, chegamos à comunidade que se encontrava em movimentação. Era mais um imenso hospital a céu aberto e com alguns pavilhões, onde eram recolhidos os pacientes mais agitados, do que um lugar de repouso. As vibrações ambientais eram benéficas, proporcionando o refazimento emocional que o desgaste natural na faixa em que estávamos laborando se fazia forte. Dirigimos-nos imediatamente ao núcleo de acolhimento que nos fora reservado. E após ouvirmos as recomendações do benfeitor, que nos recomendava 4 horas de revigoramento, de prece e de reflexão, liberou-nos para o repouso necessário. Encontrava-me comovido ante as messes de misericórdia com que me sentia agraciado. Enquanto mourejava na terra, abraçando a doutrina dos espíritos, tentava compreender como seria a vida fora da vestimenta carnal, sem o conseguir em plenitude. Por mais que a imaginação procurasse encontrar parâmetros para facultar meu entendimento, tudo quanto lograva conceber era muito pálido em relação à realidade, na qual ora me encontrava. É muito difícil estar-se mergulhado no mundo dos efeitos, tentando entender as causas. Qual acontece com o conteúdo de qualquer natureza, que procure imaginar como será o continente que o guarda. A constatação é de que somente há vida em toda parte, movimento e ação, sendo a Terra uma pobre cópia daquele admirável mundo pulsante, permanente, de onde nos originávamos. Porém, então, em favor dos irmãos, um processo de renovação. Aqueles que se haviam rebelado contra os divinos códigos e se encontravam de volta como náufragos vencidos, mas sobrevivendo. Ao mesmo tempo, recordei-me dos outros, aqueles que se fixavam pela mente e pela conduta às vestes materiais que a morte ia consumindo e desejavam restaurar-lhe as funções, tombando em estados de loucura e de desânimo. Suave paz dominou-me, arrebatando-me pelo sono, facultando-me um sonho feliz em região de beleza quase inimaginável. Ali, tudo era sons e harmonias. O vento que perpassava pelo arvoredo, as flores que debrochavam emitindo musicalidade especial, as mais diversas expressões da natureza em festa sonora. Aves de plumagem inigualável e os céus infinitamente azuis, como se o zimbório fosse um grandioso recinto no qual se movimentavam milhares de seres luminosos, em atividade ordenada e quase mágica, e emocionavam-me.
Automaticamente acompanhei pequeno grupo que se dirigia a uma construção ultramoderna de substância transparente, como a dos atuais edifícios das grandes cidades, porém mais delicada. E adentramo-nos num recinto que parecia um templo gótico, onde se celebrava uma solenidade religiosa. Destituída de qualquer simbolismo, a nave nua era revestida de vibrações sonoras e coloridas, filtradas por imensos vitrais que lhe davam uma beleza especial, singular. As pessoas encontravam-se reunidas com júbilo na face, quando passamos a escutar um ser angélico. Não, quando passamos a escutar um ser angélico, portador de grande beleza, que abordou um tema sobre a solidariedade universal. Ouvindo embevecido, a musicalidade da sua voz penetrava meu espírito mais pela emoção do que pelas palavras articuladas, que me pareciam um canto sinfônico. Seria muito difícil traduzir tudo quanto era exposto, porque o objetivo era introjetar dos ouvintes os sentimentos de amor profundo, em vez das expressões que se confundiam com a melodia ambiental. Encontrava-me deslumbrado, quando suavemente retornei, despertando e mantendo as impressões incomparáveis daqueles momentos de desdobramento e visita a alguma região feliz a que ainda não tivera acesso por falta de méritos compreensíveis. Amanheci em toda a comunidade e, com o coração pulsante de felicidade, busquei os demais amigos para novas tarefas. Então, começando pelo fim. Ele está, depois de um dia de trabalho, os espíritos estavam cansados. Eles não têm corpos, né? Então a gente cansa, tem o nosso corpo. Estão nós sem o nosso corpo. Então, estão só o espírito, com o perispírito. Com o trabalho do dia, eles também cansam. Logicamente que esse cansaço depende da evolução moral do espírito. Quanto mais atrasado, mais denso é o perispírito e mais cansada a pessoa fica. Quanto maior a maior a elevação moral, menor é a densidade do perispírito. Então, o cansaço é bem menor. Então, aí ele está dizendo que tiveram trabalho, eles se cansaram e tiveram que repousar. Um dos repousos é você rezar e meditar. Com as orações e meditações, você acaba refazendo, se conectando com a energia do universo e acaba refazendo parte das energias. Depois disso, ele acaba se desdobrando. Então, quando ele se desdobra, ele está dormindo, ele deixa. A gente tem o nosso perispírito. Então, ele está lá, ele tem o perispírito dele. O perispírito dele é denso. Quando ele se desdobra, parte do perispírito se divide, se desdobra. E esse perispírito mais sutil, mais suave, acaba indo para um mundo, para um local, uma colônia ainda menos densa, mais fluida, de uma elevação maior. Que no caso do Manuel Filomeno de Miranda, ele ainda não está em condições de, em estado normal, viver naquela comunidade. Mas em estado de desdobramento, ele deixa a parte do perispírito lá dormindo, ele se desdobra e acaba se refazendo as energias nessa nova colônia. Então, o espírito está dormindo. A gente, quando dorme, deixa o nosso corpo físico descansando. E o espírito, que é menos denso, vai para outros lugares.
Aqui é a mesma coisa, só que ele deixa a parte do perispírito descansando e ele vai, uma parte do perispírito, você fala que tem vários corpos, ele vai com um dos corpos para essa colônia. Agora, voltando lá para o começo, é, existe lá um chefe. Todo aquele grupo está sendo liderado por esse chefe. Ele fica preso àquele chefe, mais ou menos como se fossem escravizados por aquele chefe. Mas, durante um bom tempo, todo aquele grupo, sob liderança daquele chefe trevoso, ele aceita a liderança do chefe trevoso porque eles estão sintonizando em termos de vibração com aquela chefia. E eles ficam nessa vibração durante anos. Até que chega o momento de eles serem também ajudados, resgatados. Porque não foi feito um resgate antes? Porque aquelas pessoas não estavam preparadas para receber essa ajuda. Logicamente que as ajudas vão sendo feitas constantemente. Mas como aquele grupo ainda não estava preparado, simplesmente o grupo não foi dividido. Agora, nesse momento, parte do grupo estava pronto para aceitar a ajuda. E nesse momento que eles se separam do chefe, se separam do grupo, e eles são abraçados por essa equipe, né, de trabalho, eles percebem que eles estão doentes, faltando membro, alguma doença, com chagas no corpo, que eles não estavam percebendo antes, devido ao ódio que eles estavam focados. À medida que eles pedem ajuda, eles aceitam a ajuda desses trabalhadores bondosos, eles também conseguem focar outras coisas, como, por exemplo, perceber que eles estavam doentes, chagosos, com menos faltantes. E aí, uma parte aceita ajuda, a outra parte vai embora. A parte que ainda não está pronto para receber ajuda, simplesmente foge da ajuda. Mas por que que não aceita ajuda? Porque a gente é assim, a gente é teimosa, né? A gente está procurando vai receber ajuda. Então, uma parte recebeu, vai aceitar ajuda, é recolhido e é transportado para os hospitais, para lugares onde eles vão ser tratados. O livro fala que esse pessoal que foi recolhido é um grupo de 80 espíritos. Uma outra parte foi simplesmente fugiu. Quem recolheu os 80 espíritos dessa nave descrita aí no texto são trabalhadores da própria região, da próprio local, que já estavam lá tentando resgatar esses espíritos fazia tempo, mas chegou nesse momento a oportunidade deles receberem ajuda. Aí eles recebem e vão continuar a evolução deles. Então, outro tratamento necessário para continuar. Agora, os outros espíritos que fugiram vão também ter a mesma ajuda no momento adequado, quando eles realmente estiverem preparados para receber, né? Os bons espíritos respeitam o livre-arbítrio de cada um. Quando a gente não quer receber ajuda, não vai ser forçado. A pessoa respeita esse livre-arbítrio. Mais tarde, eles vão ter de novo essa mesma oportunidade. Mas enquanto isso, eles vão lá ficar sofrendo, ou vão lá vivendo na vida conforme eles acham melhor. Comentários? Dúvidas? Perguntas?
Continuemos. Então, capítulo 9, desafios existenciais. Embora de nossa comunidade pudéssemos desfrutar a luminosidade do sol sobre a área imensa, desolada, pairava uma nuvem sombria, pesada, resultante da angústia coletiva, do desespero que assolava os sobreviventes, da revolta que a muitos tomava, enfim, dos transtornos psíquicos causados por aqueles que tiveram a desencarnação violenta. Podíamos ver as tempestades vibratórias que produziam raios e relâmpagos ameaçadores sobre a imensa cortina quase negra que vestia a paisagem espiritual. A condensação das energias mórbidas, a semelhança do que acontece na atmosfera terrestre com os choques das temperaturas, fazendo desencadear as tormentas, os tornados, sucedia de maneira semelhante na imensa faixa avassalada. Certamente essa psicosfera perturbava os sobreviventes aflitos, que mais adensavam os cúmulos escuros e ameaçadores. Tornava-se um círculo vicioso, as mentes emitindo ondas sombrias e absorvendo os efeitos danosos que pairavam no ar. A emoção de ternura e compaixão tomou-me e deixei-me arrastar pelas blandícias da oração em favor daquela sociedade atormentada. Chegou o momento de retornarmos aos labores. Todos nos encontrávamos assinalados pelo bom humor, pela alegria que se deriva do serviço fraternal de amor ao próximo. E nossa condução fez-se da mesma maneira como chegáramos sob o comando do nosso benfeitor. Atingida a região do nosso destino, de imediato passamos ao programa de assistência espiritual aos irmãos do Carreiro da Agonia. Logo chamou-me a atenção o espírito feminino que se encontrava sob terrível dominação de outro masculino, que se apresentava com aspecto terrível e a explorava psiquicamente de maneira cruel. Totalmente desvairada e presa aos vestígios carnais, a atormentada debatia-se entre as sensações da decomposição cadavérica avançada e a injunção penosa a que era submetida. Podíamos ver o algoz que a explorava emocionalmente, levando-a a acessos contínuos de gritos, blasfêmias e loucuras. Enquanto a contemplava presa ao corpo que tentava reerguer, talvez pensando em fugir à situação penosa, acercou-se-nos uma anciã desencarnada e lacrimosa e aflita pediu-nos ajuda, informando ser-lhe a genitora. Imediatamente fez um sintético retrato biográfico da infeliz. Minha filhinha, começou entre lágrimas de resignação e débil voz. Era vendedora de ilusões. Tornou-se profissional aos 14 anos de idade, quando foi consorciada de acordo com os nossos costumes, com um homem de aparência respeitável e de caráter vil, muito mais idoso do que ela. Os esponsais foram ricos de alegria. Porém, passados 2 meses, ele a encaminhou a um prostíbulo de luxo de sua propriedade, onde moçoilas inexperientes e sonhadoras vendiam o corpo em volúpias de paixões. Fez uma pausa, enxugando o pranto, e logo deu continuidade à narração. Minha menina foi estimulada à exploração carnal. Recebeu cuidados adequados ao comércio de que iria participar. Submeteu-se a uma cirurgia,
a fim de evitar a gravidez, e foi treinada em um tipo de dança muito especialmente sedutora. Com o passar dos dias e meses, tornou-se tão célebre quanto cínica e debochada, atraindo à casa festiva os aficionados da sensualidade atormentada. Com o desgaste natural, resultante de abusos e pela necessidade de vender-se mais e sempre mais, derrapou para os infelizes comportamentos sexuais aberrantes e, para isso, passou a consumir drogas terríveis. Visitada por mais de uma vez pela minha ternura, já que o seu pai morrera pouco depois do desvario a que ela se entregava, desgostoso em razão do choque com a religião que professávamos, pois que somos muçulmanos austeros, advertia sem cessar, não conseguindo a mínima consideração nem respeito. Por fim, parecendo cansada dos meus conselhos, num momento de desequilíbrio total, expulsou-me do seu bordel de luxúria, sempre dirigida pelo maldito explorador, o próprio marido. Minha filha havia enlouquecido por uma doença que eu não conseguia compreender. De um para outro momento, transformava-se, ficando tigrina e agressiva, perigosa e má, comprazendo-se em atemorizar os servos e mesmo alguns dos clientes que lamentavam as suas frequentes mudanças de personalidade, o que os desconcertava no vil conúbio a que se entregava. Sem que ninguém soubesse o que ocorria, começou a emagrecer, a definhar, como se fosse sugada nas suas energias por uma força estranha e maléfica, sempre cruel. As dores morais foram-me superiores às frágeis resistências. E não suportando as angústias contínuas, em razão do imenso amor dedicado à minha menina, faleci vitimada de um ataque cardíaco. Silenciou, entristecida, olhando o espírito querido, ainda vitimado pelo algoz. Por favor, socorram-na, rogou, súplice, de mãos postas e quase ajoelhando-se, no que foi impedida de imediato. Um ser demoníaco toma e desgraça desde aqueles longes, pertos dias de aberrações. Não havia dúvidas de que a jovem dançarina atraíra terrível amante de outra existência, que se lhe vinculara psiquicamente, enquanto do corpo físico, enciumado da conduta que se permitia, passando a explorá-la nos conúbios sexuais de ocasião e de perversão, usurpando-lhe as alegrias, as energias emocionais, e não poucas vezes tomando-a em surtos obsessivos terríveis. Examinando o psiquismo do perseguidor, podemos perceber-lhe os clichês mentais das mais chocantes aberrações, a revolta pela morte que a dominara durante o tsunami, assim ameaçando-lhe a exploração de energias. Tão profundos eram os vínculos entre um e outro, perispírito a perispírito, que ele se lhe emanava qual um molusco à concha que conduz, perversamente ameaçando-a. Aproximei-me da infeliz e apliquei-lhe energias balsâmicas e calmantes, levando-a a um ligeiro torpor. Enquanto isso, a mãezinha orava as sutras do Corão, dominada por emoção compreensível e acompanhando a nossa terapia. Quando conseguimos que o espírito adormecesse, demos início ao seu deslindamento das vísceras orgânicas, o que conseguimos com o auxílio e a bondade de Abdul, que veio em nosso socorro. As duas entidades muito ligadas lembravam-nos um caso de chifopagia espiritual. O malfeitor bradava em alucinação
com medo de perder a presa que explorara por alguns anos, enquanto Abdul falou-lhe com ternura e energia sobre o crime que perpetrava, informando-lhe que a exploração infeliz chegara ao fim naquela oportunidade, quando a morte os separaria, e ele teria que enfrentar as consequências nefastas da sua crueldade. A conduta mais própria era adormecê-lo também, a fim de ser providenciado recurso de libertação, quando ela pudesse contribuir com o pensamento e os sentimentos renovados, porquanto a atração mantida era resultado do seu comportamento que facilitara a perfeita identificação entre o pluge nos chakras coronário e sexual e as tomadas do seu agressor. As divinas leis jamais recorrem aos recursos de cobranças comuns às criaturas humanas que se comprazem em fazer justiça mediante as concepções infelizes a que se atém. Ninguém pode permitir-se o luxo desditoso de recuperar débitos morais e espirituais, colocando-se em posição de vítima, que nunca existe. Portanto, se tal houvesse, deparar-nos-íamos com lamentáveis falhas dos códigos da justiça divina. Mecanismos próprios de reparação fazem parte das legislações superiores da vida, que jamais falham. Nada obstante, o orgulho e a intemperança daqueles que se consideram prejudicados logo tomam posições de justiceiros e encarceram-se nas redes fortes dos crimes desconhecidos pela sociedade, porém jamais ignorados pela realidade que sempre terão de enfrentar. Quando a mãezinha percebeu que a filhinha dormia relativamente em paz, embora alguns estertores naturais, como resultado inevitável das construções mentais arquivadas no inconsciente e as emanações morbíficas do adversário que se mantinha vinculado. Sorriu feliz e tentou abraçá-lo. Tratava-se para mim de um caso muito especial, porquanto era a primeira vez que observava o fenômeno da obsessão que se iniciara durante a vilegiatura carnal, prosseguindo além da morte, sem nenhuma alteração por parte do perseguidor inclemente. Nessas ocorrências lamentáveis, o algoz também sofria as contingências experimentadas pela sua vítima, em torno do processo de desencarnação. Explorada pelo vingador, ela o intoxicava, embora inconscientemente, com as emanações de desespero e de perda do tônus vital, animal, da conjuntura física que era absorvido pelo inimigo. Abdul providenciou uma padiola e amigos cooperadores para o transporte de ambos os espíritos ao lugar próprio que lhes estava destinado, considerando-se a especificidade da ocorrência. Emocionada pela felicidade que o fruía, a genitora expressou-nos os seus sentimentos de gratidão, inopinadamente osculando nossas mãos, o que muito nos constrangeu, considerando-se que o mais beneficiado éramos nós próprios. A obsessão sempre apresenta angulações que nos surpreendem, em razão das organizações mentais e espirituais de cada criatura, variando, portanto, de indivíduo para indivíduo. A observação desse fenômeno perturbador sempre nos convida a acuradas reflexões em torno da conduta interior do ser humano, que sempre procede do campo mental a irradiar-se em todas as direções. Produzindo sintonias compatíveis com a sua equivalência com outros campos e áreas vibratórias que propiciam as vinculações por afinidade.
Quando as criaturas compreenderem que são responsáveis por tudo quanto lhes diz respeito, certamente serão alterados os comportamentos individuais e coletivos, elegendo-se aquilo que conduz à harmonia e à felicidade, mesmo que o esforço, em vez do prazer desgastante de um momento com as suas consequências perturbadoras de longo prazo. Na sua ilusão orgânica, porém, preferem a intoxicação do gozo doentio até a exaustão, sem qualquer responsabilidade, agasalhando as ideias absurdas de encontrar-se soluções miraculosas quando se lhes manifestam as consequências afligentes, que são inevitáveis. Não é de estranhar-se a grande mole que recorre ao espiritismo, à mediunidade, procurando solução milagrosa para os problemas que engendraram e pretendem ver resolvidos, assim mesmo sem a sua contribuição sacrificial. A existência no corpo físico é uma oportunidade de aprendizagem que a vida concede ao ser espiritual no seu processo de crescimento interior, facultando-lhe os recursos apropriados para que a divina chama que existe em todos alcance a plenitude. De acordo com a maneira como cada um se comporte no mistério, estará semeando as ocorrências do futuro, que terá de enfrentar a fim de recompor-se e corrigir o que foi danificado. Cada reencarnação é sublime concessão divina para a construção ditosa da imortalidade pessoal. Escola abençoada, a Terra é o reduto formoso no qual todos nos aperfeiçoamos, retirando a canga pesada do primarismo, que impede o brilho do diamante estelar do espírito que somos. Os golpes do processo evolutivo encarregam-se de libertar-nos, permitindo que as facetas lapidadas pela dor e buriladas pelo amor reflitam as belezas siderais. Onde nos encontrávamos, podíamos notar as diferenças de conduta entre os aflitos, assinalando maior soma de desespero ou de equilíbrio, que nos proporcionava auxiliá-los com maior ou menor eficiência. Nem todos, porém, aos quais buscávamos socorrer, conseguiam ser libertados. Tão fortes se lhes faziam os laços da sensualidade da vida orgânica, distante de qualquer espécie de crença na sobrevivência do espírito. Não foi possível divagar mentalmente por mais tempo, porque o nobre dirigente chamou-nos ao serviço, considerando que novas desencarnações continuavam ocorrendo, e os assaltos por entidades animalizadas se faziam de contínuo. A visão das ocorrências post-mortem surpreendem mesmo aqueles que, à nossa semelhança, se encontram na erraticidade a expressivo número de anos. A vida física disfarça, pela aparência, o espírito que habilmente se mascara, procurando demonstrar o que gostaria de ser, mas tudo faz para não se transformar interiormente para melhor. No entanto, a realidade que o caracteriza desmistifica-o durante o processo de desencarnação, ocorrendo conforme cada um é e de acordo com as suas possibilidades de recuperação e reequilíbrio. As paisagens, portanto, próximas à fronteira do túmulo, são normalmente afligentes, exceção daquelas que acolhem os espíritos que se esforçaram para viver de acordo com os padrões do dever, do respeito ao próximo e à vida, mesmo que sem qualquer filiação religiosa. O importante é a conduta que se vivencia e não a crença que se esposa.
Nada obstante, a religião, quando liberta da ignorância, destituída de fantasias e de suas superstições, caracterizando-se pela lógica e pela razão, é via sublime de acesso à liberdade plena, pelo que proporciona de lucidez e esclarecimento, auxiliando o viajor a melhor contribuir em favor do próprio êxito, desculpa, auxiliando o viajor a melhor contribuir em favor do próprio êxito na jornada imortalista. Não havia, porém, tempo para mais amplas reflexões, e ao chamado para o trabalho, dispusemos-nos alegremente ao serviço estabelecido. A gente sabe que nada acontece por acaso. Essa moça, ela ainda jovem, ela acaba se casando com um senhor muito mais velho e que acaba explorando ela na prostituição. Ela acaba, eles acabam dirigindo ela, acaba forçando, ela não procura a prostituição, mas ela é direcionada e encaminhada e é obrigada a se prostituir. Ela acaba pertencendo a essa vida, mas ela acaba aproveitando, ela acaba gostando, ela acaba se envolvendo nessa vida. Ela tem, então, ela está nessa vida com todas essas energias e ela ainda existe, né? A interação dela com o amante do passado. Então tem uma obsessão de outra vida que ela está ligada. Tem um tsunami, ela desencarna, mas ela ainda continua muito ligada à matéria. Então ela não consegue se desvincular do corpo. Então tá, o corpo, ela como espírito vinculado ao corpo e o obsessor vinculado a ela. Tudo junto. Então tá uma ligação de todas essas. A mãe quer ajudar, mas não sabe como. Ela pede ajuda. Então aí você consegue fazer as vibrações e a separação e consegue haver a separação, ajudando a moça. Depois você também vai poder ajudar, se o obsessor aceitar ajuda, com aquele obsessor. A ajuda é oferecida para todos. Então tem lá um monte de pessoas desencarnando. Algumas pessoas aceitam ajuda e são recolhidas. Outras pessoas, ainda muito ligadas à matéria, mesmo oferecendo ajuda, eles acabam não aceitando, ainda muito forte essa ligação com o corpo, com o meio material. Ele está falando, né, que não importa a religião que a gente está dizendo que é. Então, nós somos espíritas. Agora, a gente está vivendo o amor, vivendo o perdão, a compreensão, ajudando as pessoas, ou a gente tem só conhecimento e não usa esse conhecimento para o nosso benefício. Então, se a gente conseguir, né, entender a doutrina, então se você pega, você tem uma religião e essa religião te ajuda a ser uma pessoa melhor, a religião está fazendo o seu papel, então você está realmente, a religião está te auxiliando. Agora, se você não compreende, se você não melhora moralmente em função daquela religião, você não é melhor do que uma outra pessoa. Então, uma pessoa que assim, não tem religião e que moralmente compreende as coisas, compreende o respeito, a ética, ela é bem melhor que alguém que vive dentro de uma religião, mas não consegue
a absorver essa moral que a religião passa. Então, eles estão na Indonésia, que é um povo basicamente muçulmano. Então, dentre as pessoas, tem pessoas boas e pessoas, né, sensuais, pessoas que estão sofrendo. Independente da religião, tem pessoas de todos os níveis moralmente. Então, esse grupo, né, que foi mandado para lá, para esse tsunami, está recolhendo, ajudando os recém-desencarnados e os desencarnados mais antigos. E, logicamente, que a aura vibratória depende do pensamento, da somatória dos pensamentos de todo mundo ali presente. Então, se tem desespero, se tem tristeza, toda aquela vibração dos encarnados e desencarnados acaba gerando uma aura, né, negativa. Uma aura que você não consegue nem enxergar o sol, por exemplo. Mas os bons espíritos foram para lá, montaram um hospital e estão ajudando o máximo de pessoas que aceitam a ajuda. Então, a gente tem que pensar, por mais problemas que a gente tenha, que a gente passe, que a gente viva, a gente tem sempre amparo na nossa vida. E essa ajuda, esse amparo, depende de nós nos sintonizarmos com essa ajuda. A ajuda está do nosso lado. Agora, a gente vai aceitar essa ajuda para enfrentar as dificuldades ou vai fazer como as pessoas que correm aí, não aceitar essa ajuda? Então, qual é a nossa postura? A gente está aprendendo, a gente está sofrendo, a gente é imperfeito. E tem ao nosso lado o anjo de guarda, espíritos amigos que querem nos auxiliar. A gente está aberto a essa ajuda, procurando nos esforçarmos para tornarmos uma pessoa melhor, ou a gente ainda está muito ligado à matéria, ao corpo? É isso que a gente tem que refletir, procurar, a cada dia nos tornarmos melhores, né? Então, que estágio a gente está hoje? E a gente vai dar um passo amanhã para melhorar. Comentários, dúvidas? Ninguém quer fazer nenhum comentário? Tá tudo bom? Muito bem, se está tudo certo, tudo tranquilo. Quem gostaria de fazer a prece de encerramento? Andressa, tá bom, Andressa, pode fazer, não tem problema não, não se acanhe não. Eu faço. Agradecemos a Deus, nosso Pai, a Jesus Cristo, nosso amado Mestre, a oportunidade do estudo da noite de hoje, que consigamos internalizar as lições desse livro, desse romance tão bem estruturado, consigamos levar para o nosso dia a dia, dentro dos nossos conflitos íntimos, para tentar vencer as dificuldades que todos nós sempre temos dentro de nossas encarnações. Pedimos a Deus, nosso Pai, a Jesus, nosso amado Mestre, a proteção, o amparo a esse grupo espírita, que os bons espíritos possam assistir e amparar a cada membro desse grupo, aos espíritos protetores que amparem os trabalhos desse grupo de aprendizado, levando bons fluidos e boas energias
para o tratamento e refazimento dos nossos irmãos que passam pela casa, para serem assistidos e amparados. Que os bons espíritos guiem e orientem os nossos espíritos protetores, para que eles nos orientem e estejam sempre ao nosso lado, para todo o aprendizado, para que quando saiamos de cada encarnação, saiamos melhores do que quando chegamos, levando um bom aprendizado, ou pelo menos o aprendizado necessário. Que Deus nosso Pai, Jesus nosso amado Mestre, proteja as nossas cidades, os nossos países, o nosso globo terrestre, levando daqui os miasmas e fluidos pesados, trazendo para a gente maior harmonia e equilíbrio, para que consigamos cruzar aí essa expiação e provas e entrar no mundo de regeneração, auxiliando-nos uns aos outros nessa tarefa de aprendizado, de renovação espiritual, que cabe a cada um de nós individualmente e coletivamente passar. E encerramos fazendo assim a oração que Jesus nos ensinou, pedindo toda a proteção necessária. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoa as nossas dívidas, assim como perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixe, Senhor, cair em tentação, livra-nos de todos os males. Que assim seja, graças a Deus. Alguma boa evidência? Acho que eu só, né? Andresa não viu? Dá uma pergunta aí, por favor. Hoje, Não. hoje não, obrigada. Eu vi a vida de todos nós, né? De cada um, eu posso dizer assim, um emaranhado não tão grande, um emaranhado de linhas pelo corpo. Cada um tinha maior emaranhado do que o outro, né? Então, nós recebemos individualmente passes de espíritos, cada um de nós tinha um espírito para dar passe. Ele dava uma luz amarela, no passe que ele dava aquela luz bem forte amarela, então ele desfiava, derretia todo esse emaranhado, esse alinhavado que estava em nosso corpo. Então o corpo ficava limpinho. E depois esses espíritos pegaram um cordão, 3 cordões, torceram em 3, formou uma corda, né, uma pequena corda, e eles foram para igrejas católicas, onde tem todas as imagens das igrejas, e todas as imagens estavam pretinha. Aí eles jogavam a corda assim, seguravam assim, a imagem ficava amarela. Em todas as imagens de todas as igrejas que apareceu na minha evidência, que isso é a igreja católica que tem mais imagens, né? E assim foi feito nessa passagem desses irmãos irradiados em amarelo, ouro. Foi só. Bem. Então, graças a Deus. Boa noite a todos. Tchau, boa noite. Boa noite. E mais melhora, Padre. Obrigado. Como chama a irmã dele mesmo? Carla. Tchau, Carla. Tchau, Carla. Tchau, Tchau. Obrigada. Obrigado, Carlinha.